quando se fala sobre suicídio, não é apenas sobre os casos de morte, realmente, que a gente precisa falar, né, que a gente precisa comentar sobre. Tanto que essa campanha do Setembro Amarelo é muito mais sobre prevenção do suicídio, né, para que isso não aconteça futuramente. E pensando dessa forma, o suicídio, né, quando a gente vai estudar sobre ele, para a gente compreender um pouco melhor, a gente percebe que existem 3 etapas, digamos assim. Que a primeira são as fantasias suicidas, os pensamentos, né, de morte e tudo mais, que em certa medida é algo comum a todos. Qualquer um pode, em algum momento ou outro, acabar tendo alguma ideia sobre isso, né, sobre o fim da vida, sobre acabar com a vida. Isso de forma alguma simboliza que vai chegar a ter a tentativa de suicídio, né? Mas caso isso persista, caso seja uma constante, né, esse tipo de pensamento é um sinal, obviamente, para procurar ajuda mesmo. Quando se fala em suicídio, muitas vezes se pensa em pessoas depressivas, né, como se a depressão fosse o único transtorno mental capaz de causar isso, o suicídio. Mas isso é um engano, porque há outros transtornos mentais que também têm uma grande probabilidade de levar ao suicídio, como o transtorno de bipolaridade e o uso abusivo de drogas. São 2 tipos de transtornos mentais que algumas vezes também podem levar ao suicídio. Sempre que a gente fala sobre suicídio ou ouve alguém falar sobre, eu acho que é uma dúvida muito comum a gente pensar o que leva alguém a morrer por suicídio, né, a fazer o suicídio. E isso é uma dúvida muito comum porque todo mundo fica se questionando, né? Por que passar dessas fases das fantasias e das tentativas para realmente chegar ali? E eu digo até por mim mesmo, que trabalho com isso, com essa questão, né, da psicologia da saúde mental, que não há uma resposta simples para isso, não há uma resposta pré-determinada, né? São inúmeros fatores que podem levar uma pessoa a chegar ao suicídio em si. Fatores históricos, institucionais, interrelacionais e, é claro, individuais também, né? Mas muito do que a pessoa vivencia ali ao seu redor, né? Todo o seu histórico de vida, o que ela tem passado, o que levou ela a chegar àquela fase, né, do suicídio. É muita coisa para se analisar quando se pensa nisso, né? Quando se pensa no que o que levou essa pessoa a fazer o suicídio. Quando a gente ouve falar sobre isso, sobre o suicídio, é muito comum também que todos nós a gente queira muito ajudar a pessoa, né? A gente pensa como ajudar essa pessoa. E eu digo até por mim, por nós, né, que somos psicólogos, os meus colegas de profissão, que trabalhar com isso, né, falar sobre isso com pessoas que estão passando por essa fase, né, das ideações ou das tentativas mesmo suicidas, é algo muito difícil, porque você ouvir alguém falar sobre isso, sobre tirar sua própria vida, é como se a gente estivesse ali vendo a finitude da vida, né? A gente estivesse percebendo que tem alguém ali querendo tirar a vida, que é algo tão importante para nós, né? E então, o melhor que todo mundo, né, tem a fazer frente a um caso assim é ouvir essa pessoa sem julgamentos. É muito comum que a gente ouça, né, aquelas falas do tipo: ah, mas isso é falta de Deus, ou isso é frescura, na minha época não tinha isso. Ou ainda, nossa, mas você tem tudo, né? Por que você vai fazer isso, né? Vai se suicidar? Esse tipo de frase, por mais que a pessoa às vezes tenha uma boa intenção em falar isso, não ajuda de forma alguma e por vezes acaba até atrapalhando essa pessoa que está passando por esse momento difícil, por esse momento delicado. Porque ter esse tipo de fala, né, não vai ali ajudar aquela pessoa de uma forma mágica. Não é assim que se ajuda, né, alguém com ideações ou tentativas de suicídio. Então, o melhor a se fazer frente a uma pessoa que esteja passando por isso é ouvir ela sem julgamentos, sentar, conversar e, obviamente, ajudar ela a procurar ajuda, né? Que é realmente o mais importante.